São 6 horas e 43 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. E vamos direto lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Adriane Diniz, que está ao vivo lá na rádio, na 93.1, e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar, por sinal como todas as manhãs, né, Adri? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniela. Lá em Quari tem uma reviravolta, agora já nos últimos dias que antecedem a eleição. O filho de Adail Pinheiro, então, foi liberado para ser candidato, é isso? Isso mesmo, ele foi liberado, é o Adailzinho, Adail Pinheiro Filho. Ele foi liberado para disputar a eleição, ele já era candidato, né, à prefeitura da cidade, mas ele tinha tido essa candidatura indeferida, mas agora uma nova decisão do Tribunal Regional Eleitoral autorizou Adail a competir, a disputar essa eleição. E ele tem como vice a Maiara Monique, que é a irmã dele. E o primeiro argumento por que tinha indeferido essa candidatura era que seria a continuidade de um grupo político no poder. Mas, por unanimidade, o TRE entendeu ontem que essa decisão agora de autorizar se dá porque Adail Pinheiro, que foi prefeito da cidade desde 2015, foi cassado. Então, não seria a continuidade do mesmo grupo familiar, o que não pode, de acordo com a legislação eleitoral, um grupo familiar continuar por 3 mandatos consecutivos. E aí ele teve essa autorização. Quem foi a relatora do recurso foi a juíza federal Marília Gugel Paiva, que entendeu dessa forma e autorizou, portanto, essa disputa. A gente está vendo agora pela TV aí a composição, né? A Maiara Pinheiro e o Adail Filho, que são os candidatos a disputar a prefeitura de Quari. De acordo com as pesquisas municipais, eles têm grandes chances ali, mas há toda essa polêmica em torno disso, já que Adail Pinheiro foi prefeito por 2 mandatos e agora o filho dele pode ser o próximo prefeito se ganhar a eleição agora no dia 2 de outubro. E isso está bem às vésperas, né? Ainda cabe recurso dessa decisão. Os outros grupos políticos do município também estão se movimentando e a gente vai acompanhar. Outra notícia do interior, dessa vez de Parintins, não tem nada a ver com política, né? Tem a ver com cultura. O presidente do Boi-Bumbá Caprichoso anunciou a saída do pajé Valdir Santana, um dos ícones do festival. 3 décadas ali defendendo o boi caprichoso. Nossa, Adriane, que surpresa, hein? Pegou todo mundo de surpresa. Essa nota foi, inclusive, divulgada na página do Facebook do Boi-Bumbá Caprichoso. O Valdir Santana, que é o item de número 12 do Boi-Bumbá Caprichoso, é uma referência. Estava 30 anos no Boi-Bumbá Caprichoso, brincava de boizinho lá na rua Paz Andrade, no centro de Parintins. O Valdir, que tem uma referência aí por ser, além de pajé, ele também tem toda uma contribuição para o Boi-Bumbá, desde confecção de fantasias e principalmente nas tribos coreografadas que foram lançadas pelo Valdir Santana, que esteve há 30 anos. Ele é da vanguarda e na nota divulgada pelo Boi-Bumbá Caprichoso através do Facebook, o presidente Babato Pinambá agradeceu esses anos de contribuição e exaltou o talento e a dedicação de Valdir Santana ao Caprichoso, que tem alguns pontos marcantes, como, por exemplo, aquele ano em que ele fraturou o pé e ainda assim continuou a apresentação para honrar ali o item de número 12 e também a galera que estava na torcida. Ele com certeza fez história e continuará aí nas lembranças aí de todo mundo como uma referência de pajé, né? Um pajé que por muitas vezes foi campeão. Tem muitas pessoas que se espelham no Valdir para estar, né, ali na frente do boi, defender esse item. Ele não falou ainda a respeito disso publicamente, quais os motivos de sua saída. A gente deseja aí boa sorte para o Valdir e a gente vai ficar aguardando também a diretoria do Boi-Bumbá Caprichoso se posicionar para dizer quem será o substituto, se vai haver um concurso ou não, porque essa decisão ainda é muito recente. Você falou na lembrança de muita gente. Lá o Valdir Santana é um grande amigo meu, né? Da época que eu também fazia parte ali do corpo de itens do Boi-Bumbá Caprichoso. Pessoalmente adoro ele e é inegável, eu acho que pelas 2 nações, pelas 2 galeras, a contribuição do Valdir Santana para a evolução do festival em termos de dança, em termos de fantasias inusitadas, né? Sempre quando o Valdir via era um grande mistério de onde ele vinha, o que queria fazer, como é que seria a performance dele. A parte teatral, né? Exatamente, ele é responsável muito por isso e incentiva inclusive os outros itens. Eu sou um exemplo disso, fui um exemplo disso enquanto Cunhaporanga, de o quanto ele incentiva os itens femininos a fazerem também apresentações, às vezes imitando algum bicho, às vezes, como você mesmo disse, né, compondo ali um cenário, uma teatralidade, contando uma história através apenas de movimentos, danças. Então, é um ícone que realmente fica na história do Festival Valdir Santana e a gente
como você acabou de dizer, deseja grande sorte, que ele continue aí participando, ainda que nos bastidores, do Festival Folclórico de Parintins, porque sua contribuição como artista é muito relevante. Obrigada, Adriane Diniz. A gente volta a falar daqui a pouco, né, na entrevista que vai ter logo mais com Silas Câmara, Adriane junto com a Aruana, André e Dante. E eu vamos fazer a entrevista aí com Silas Câmara, na penúltima entrevista dessa série com os candidatos. Obrigada, Dani, eu preciso só dar uma informação, diga. Que ontem a gente falou sobre as escolas que vão ser cedidas pela Prefeitura para o TRE, seria a partir de quinta, mas houve uma reunião por volta de meio-dia ontem entre CEMED e o TRE e eles decidiram que só sexta-feira. Então vai ter aula normal na quinta e na sexta-feira cerca de 200 escolas vão ser cedidas para o TRE para a eleição desse domingo. Olha, é uma péssima notícia para muito da garotada que a gente sabe que já estava planejando, né? Imagina, qualquer aluno aí, a gente sabe que os pais vão dizer, oba, que bom que eu tenho que trabalhar, tem que estar num lugar seguro, a criançada e os adolescentes também, mas a gente sabe que agora você não deu boa notícia para uma grande parte aí da população. E não adianta gazetar aqui que eu já estou dando a informação que vai ter aula normal quinta. Obrigada, Adriane Diniz. Ótima quarta-feira para os seus ouvintes. A gente convida todos, né, telespectadores e ouvintes, a daqui a uns 20 minutos mais acompanhar a entrevista com Silas Câmara. Até mais, Dri. Até já. A gente vai te mostrar agora o que já foi notícia até esse instante no Manhã no Ar. Adolescente é morto a tiros no bairro São José 1. De acordo com testemunhas, 2 homens são suspeitos de praticar o crime. A vítima ainda tentou fugir, mas foi atingida com 3 tiros. Agente de trânsito é atropelado após aplicar uma multa na Avenida Brasil, na Compensa. Ele foi socorrido e levado ao hospital em pronto-socorro 28 de agosto e passa bem. O condutor do veículo foi identificado como Leonardo Andrade Leitão e foi levado ao 8º DIP para prestar depoimento sobre esse caso. Universidade Federal do Rio de Janeiro divulga resultado do levantamento do Observatório das Metrópoles. Manaus ficou entre as piores capitais quando o assunto é bem-estar urbano. O crescimento desordenado e a má gestão pública contribuíram para essa situação. Shopping da Zona Norte disponibiliza parte do estacionamento para produtores rurais. A feira vai ser realizada todas as terças-feiras, das 5 da tarde às 9h30 da noite. Acontece hoje a 9ª rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. Uma das partidas da noite é entre Nacional e Borbense, na Colina. E o Leão da Vila vai tentar se manter na liderança, mesmo com alguns desfalques no time. Nessa terça-feira, o candidato do PSOL, Queiroz, foi entrevistado no estúdio do A Crítica na TV. Como não participou do debate, né, entre os prefeituráveis, a Rede Calderaro de Comunicação abriu mais esse espaço para o candidato falar das propostas dele para Manaus, principalmente relacionadas a assuntos que foram discutidos ali no debate. Vamos ver como é que foi. O professor Queiroz teve 10 minutos para falar de temas que foram discutidos no debate promovido pela Rede Calderaro de Comunicações. Entre os temas abordados, ele falou sobre saúde e acessibilidade em Manaus. Quem paga o preço hoje com mobilidade é as pessoas simples, as pessoas que sofrem no ônibus lotado, que sofrem nesse momento agora no engarrafamento voltando do centro para casa. É um problema crônico. Mobilidade combina com o transporte urbano. Se o ônibus ficar de boa qualidade, você vai ter a coragem de seu carro na sua casa e pegar o ônibus. Mas para isso, tem que ter um prefeito que tenha coragem de encarar os empresários. Botar o ônibus para circular no horário de pico. O ônibus pode ficar na garagem. O candidato também falou sobre mobilidade urbana e garantiu que é um problema com solução viável. Manaus tem questões específicas hoje, que é a questão do transporte. As pessoas estão sendo humilhadas no transporte público. Eu vou mudar essa história de Manaus. A questão da saúde municipal é uma barbaridade. Eu vou mudar essa história. Pode acreditar. Eu sou Queiroz, me dê esse voto de confiança. Acompanhe agora a agenda dos candidatos para o dia de hoje. Arthur Neto realiza atividade de campanha à tarde quando faz caminhada no bairro Amazonino Mendes e participa de reunião no comitê do partido. À noite, participa de reunião no clube municipal. Henrique Oliveira, pela manhã, faz bandeiraço na Avenida Álvaro Maia, no Educandos e em Santa Luzia. À tarde, faz panfletagem no bairro Presidente Vargas. Issa Abraão, pela manhã, faz bandeiraço na Avenida Joaquim Nabuco. À tarde, tem reunião na base e à noite faz panfletagem na Avenida Djalma Batista. José Ricardo faz panfletagem na rotatória do Eldorado e depois faz mini-comício no Terminal 2. À tarde, faz panfletagem nos bairros Santo Agostinho e Compensa. À noite, se reúne com comunitários dos bairros Jorge Teixeira e Campos Sales. Luiz Castro se reúne pela manhã com apoiadores de campanha e tem atividade parlamentar. À tarde, volta a se reunir com apoiadores de campanha e também com lideranças comunitárias. Faz ainda caminhada no Beco Airão. À noite, tem reunião no bairro Novo Israel.
Marcelo Ramos, pela manhã, faz caminhada no Mercado Adolfo Lisboa, na Feira Manaus Moderna, em Panair. À tarde, faz caminhada na Praça da Escola, no Japim. Queiroz, pela manhã, interage com eleitores pelas redes sociais. À tarde, faz panfletagem no centro da cidade. E à noite, participa de reunião com correligionários. Serafim Correia tem atividade parlamentar pela manhã. À tarde, se reúne com coordenação de campanha. E à noite, tem reunião com comunitários na zona Centro-Sul. Silas Câmara concede entrevista aqui no Manhã no Ar e depois participa de reunião com lideranças comunitárias. À tarde, se reúne com empresários e faz caminhada sem lugar definido ainda. À noite, volta a se reunir com lideranças comunitárias. Olha, e a partir de agora, nós, eleitores e também os candidatos, claro, precisamos ficar todos atentos a alguns pontos da legislação eleitoral. A lei seca e a prisão em casos de flagrantes são algumas das medidas da Justiça para a gente ter um pleito muito tranquilo, o pleito que acontece nesse próximo domingo, né? Nós preparamos uma reportagem para você mostrando o que diz a lei, porque às vezes a pessoa pode até errar, não sabendo aí que aquilo ali não pode ser feito nos momentos anteriores da eleição. Então a gente preparou uma reportagem esclarecendo exatamente o que pode e o que não pode nesse período. Vamos ver. Alguns procedimentos legais já entraram em vigor essa semana por conta do pleito de domingo. Um deles é a prisão. Ninguém pode ser preso, a não ser que seja em flagrante. Importante também ficar atento à lei seca, que começa no sábado. A lei seca ainda está em final de ajustes, está definida como iniciada às 18 horas do sábado até às 23 horas do domingo, tendendo inclusive uma solicitação da própria Secretaria de Segurança de forma com que a eleição transcorra da forma mais tranquila possível. Essa semana também encerra o período de propaganda. Na quinta-feira, os candidatos não podem mais fazer comícios, apenas caminhadas nas ruas. E também a propaganda no rádio e na TV vão estar proibidas a partir desse dia. Segundo a juíza da propaganda, a população pode ajudar a fiscalizar possíveis irregularidades. Através do aplicativo Pardal, que é um aplicativo que pode ser baixado em qualquer smartphone, um tablet ou um celular, e pode ser também acessado através de um link existente no site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E também o cidadão se poderá ligar para a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que o número é 0800 096 004. No fim de semana do pleito, a Justiça Eleitoral também deve contar com a ajuda da rede de segurança das escolas para fiscalizar as áreas de votação. Então, a partir dessa fiscalização, nós teremos como inibir e como responsabilizar as pessoas que fizerem isso, tanto os candidatos, as coligações, como as próprias pessoas que forem até lá, porque elas serão filmadas e serão, então, responsabilizadas pela infração eleitoral e pelo crime ambiental. Olha, tem que tomar cuidado. Existe uma nova legislação agora eleitoral em vigor. Se você tem alguma dúvida, vai no site lá do TRE. Está tudo bem esclarecido o que pode e o que não pode. O que não dá, né, gente, para cometer um crime eleitoral, às vezes nem sabendo que está cometendo. Muita gente é contratada pelos partidos, está fazendo algo irregular, não sabe que é irregular. Então vai lá no TRE, esclarece exatamente quais são os pontos, o que pode e o que não pode, para não cometer um crime, principalmente sem saber. São 6 horas e 57 minutos, quase 58, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com a penúltima entrevista da série de entrevistas com os prefeituráveis à Prefeitura de Manaus. Nesse pleito, o entrevistado de hoje é Silas Câmara, do PRB. A gente volta já já.